os 5 melhores cafés da manhã para diabéticos. Você sabe quais são? Nesse vídeo, eu trouxe a nutricionista Isadora, que vai nos ajudar. E vocês sempre perguntam, vocês comentam muito, só que como eu não sou nutricionista, eu sou médico, sou endocrinologista, especialista em diabetes, mas a Isadora vai contribuir nesse vídeo. Então, João, isso é muito comum, né, em consultórios, pacientes diabéticos ou aqueles que estão numa situação de pré-diabetes, ter essas dúvidas do que pode consumir pela manhã, quais os melhores alimentos, de que forma a gente pode combinar esses alimentos. E eu elenquei aqui 5 combinações gostosas e que podem sim nos ajudar a controlar a glicemia. Então, para quem está aí na luta para tentar manter baixinha essa glicemia, essas opções elas são muito indicadas. A número 1 é a popular vitamina de fruta, também conhecida como batida. Então, a gente vai adicionar no leite, sendo ele integral, semidesnatado ou desnatado, uma porção de fruta. Eu indico o abacate. Então, o abacate é uma fruta que tem pouca quantidade de carboidrato e ela tem gorduras boas. É uma fruta que tem um pouco de caloria, assim, né, se for comparar com outro tipo de fruta, por exemplo, um morango, que também poderia ser adicionado nessa vitamina. Mas ainda assim, a gente pode utilizar o abacate com leite e eu sugiro colocar gelo. Bate no liquidificador que dá volume para essa preparação. Vai parecer um shake ou um smoothie. E por que o café da manhã é tão importante? Porque acontece, no período da manhã, a elevação de alguns hormônios, como o cortisol, o hormônio do crescimento, a própria adrenalina, o glucagon também aumenta pela manhã, isso de maneira natural, de maneira fisiológica. E também o fígado produz açúcar, principalmente naqueles pacientes que já estão com resistência à insulina, já estão desenvolvendo, estão no nível de pré-diabetes, e também nos diabéticos. É por isso que muitas vezes você não come nada durante a noite, não come nada na madrugada, e acorda, está com a glicemia elevada, está com o açúcar do sangue alto. E o que seria o açúcar do sangue alto, um valor de glicemia? Para quem não tem diabetes, o ideal seria até 99. Para quem é diabético, aí isso vai mudar um pouco. Um valor até 130 seria bom. E muitas vezes os pacientes falam assim, eu só tenho essa glicose aumentada aqui, a glicemia, na verdade, aumentada de 140, e depois, durante o dia, a glicemia fica normal. Eu faço o controle e está tudo certo. Nós já sabemos que só pela manhã a glicemia aumentada já é um fator de risco para ter um infarto, para ter um derrame. Aumenta o risco cardiovascular. Então é muito importante você cuidar dessa refeição, principalmente para melhorar o metabolismo e também melhorar ainda mais as taxas de açúcar no sangue durante o dia. Nada melhor do que a gente focar na primeira refeição, né, do dia, que é o café da manhã. Inclusive, se você tem dúvidas com relação ao que comer, uma alternativa não é ficar em jejum, e sim buscar as melhores alternativas, procurar um profissional que vai, então, te direcionar as melhores opções dentro da tua realidade, né, do que tu gosta de consumir. A segunda opção da lista que eu trago, ela é bem conhecida para a maioria das pessoas, que é do ovo mexido, né? Então, o ovo, ele é um alimento que tem uma boa fonte de proteína, né? E ele poderia ser adicionado para a gente dar essa cremosidade ao mexer o ovo na frigideira, uma colher de sopa de requeijão, uma colher de sopa de creme de ricota, o famoso cottage. Então, dá essa cremosidade ali com o ovo mexido e consumir ele junto, né, com o famoso cafezinho preto. Lembrando que esse café preto não deve ser adoçado com açúcar, independente do tipo de açúcar. Açúcar é açúcar. E ele vai agir da mesma forma. Se ele é branco, se ele é mascavo, se ele é demerara, ele é açúcar. Então, para os diabéticos que sentem necessidade de adoçar esse café preto, que utilizem os edulcorantes, os famosos adoçantes. Bom que tocou nessa questão do tipo de açúcar, porque tem alguns tipos que têm fama de serem bons, né? O açúcar gourmet, o açúcar demerara. Na verdade, o índice glicêmico e a carga glicêmica é muito parecida entre os açúcares, né? Eles têm algumas diferenças de minerais, mas ninguém vai buscar vitamina mineral no açúcar. E uma questão também que ajuda, eu só tomo café preto, eu não uso açúcar, não uso adoçante, e eu vejo que muitas pessoas não conseguem fazer
retirar o açúcar, porque acaba tendo uma... É difícil mesmo, se você está acostumado a tomar café com açúcar de uma hora para outra. Então, a dica aqui é fazer, né, um desmame, fazer uma retirada gradual do açúcar. Então, se você coloca ali uma colher, tenta colocar 75%, depois vai para metade. Pode ser em questão de 3, 4 semanas, e você vai ver que depois, você retirar o açúcar, ou até mesmo retirar o adoçante, você não consegue tomar mais. Isso aconteceu comigo. Se alguém estiver assistindo, se for o seu caso também, coloca aqui nos comentários, também coloca se você toma café todo dia. Eu falo bastante do café aqui no canal, vocês já sabem dos benefícios, então vale a pena fazer essa retirada. Isso perguntam muito, né, sobre o açúcar, como tu tinha dito, alguns açúcares, por eles não passarem pelo processo de refino, né, eles acabam mantendo alguns nutrientes, mas se eu quero te dar selênio, magnésio, zinco, eu não vou utilizar o açúcar como fonte, né, desses minerais. Comer 3, 4 quilos de açúcar. Isso a gente até poderia extrapolar para o famoso sal rosa, né, que as pessoas utilizam porque teriam mais benefício. Só que sal e açúcar nunca vai ser fonte de micronutrientes, né, as vitaminas, os minerais, enfim. E pensando aí, falando já de novo em micronutrientes, uma outra ideia, trazendo também um alimento rico em micronutrientes, a nossa terceira opção seria uma fatia de mamão com leite em pó, ou leite de coco em pó. Quem nunca experimentou essa combinação, eu indico demais. Eu consumo de manhã, sou apaixonada, aprendi com uma paciente e não larguei mais. Então, o mamão, ele é uma fruta um pouco quanto coringa e também tem uma baixa quantidade de carboidrato. Lembrando que é sempre interessante a gente trazer aí uma fonte proteica para o nosso café da manhã, e o leite em pó ele entra justamente como uma fonte de proteína junto com essa porção de fruta. Poderia ser o leite de coco em pó, inclusive se você tem intolerância à lactose, poderia utilizar essa versão, leite de coco em pó. Ou se é vegano, também poderia ir para o leite de coco em pó. A gente poderia associar com o nosso tradicional cafezinho preto, que a gente acabou de conversar aqui, né, sem o açúcar, ou ir para uma parte ali com um pouco de café com leite, quem gosta de fazer meio a meio, ou mesmo utilizar o leite e o café solúvel. Importante que falou também na quantidade de carboidratos, porque eu vejo muito que os diabéticos acabam ficando muito focados no índice glicêmico e esquecem da carga glicêmica. Né? A carga glicêmica, a quantidade de açúcar que tem, a quantidade de carboidratos que tem na refeição é tão importante quanto o índice glicêmico. Né? O que é o índice glicêmico? Quando você come, faz a digestão, é quanto que aquele alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue. E se for um alto índice glicêmico, fizer um pico de açúcar no sangue, o seu corpo vai ter que produzir mais insulina, vai fazer um pico de insulina. Isso, do ponto de vista metabólico, é muito ruim. Então, tem que prestar atenção no índice glicêmico, sim, mas tão importante quanto é a carga glicêmica, quanto de açúcar tem. Porque se você escolher um alimento saudável, por exemplo, e fizer uma sobrecarga desse alimento, vai ter muito carboidrato, vai ter muito açúcar. Isso, do ponto de vista metabólico, também é ruim. Então, prestem atenção na carga glicêmica, na quantidade de carboidrato que tem em cada porção, e também no índice glicêmico, que tem opções também para diminuir o índice glicêmico dos alimentos, como, por exemplo, adicionar chia, linhaça. Se você pegar uma fruta, por exemplo, colocar chia, que eu gosto bastante, vai acabar diminuindo o índice glicêmico, mas a carga glicêmica não vai ser alterada da fruta em si, só o índice glicêmico. E a quarta opção, Isa, o que você nos sugere? Falou da chia e da linhaça, e ela justamente vai trazer a chia e a linhaça aqui. Essa questão que a gente estava conversando, sobre o índice glicêmico, nada mais é do que contextualizar o consumo daquele carboidrato, porque tu pode utilizar um alimento que talvez tenha uma quantidade um pouco maior, enfim, mas se tu agregar outros alimentos que sejam nutricionalmente diferentes, tenham outra composição nutricional, a gente não teria esse estímulo à insulina, como se ele fosse consumido de forma isolada. A quarta opção, a gente vai utilizar a chia e a gente vai utilizar a linhaça, sim, podendo ser farinha de linhaça, inclusive. Seria um iogurte, preferencialmente natural, integral ou desnatado, mais uma vez, depende do seu objetivo, se você tem que perder peso ou ganhar peso, ou manter o seu peso, e adicionar uma fruta, também de baixo índice glicêmico, um morango, seria uma ideia, e a gente utilizar aqui a chia ou a linhaça,
E eu sempre aconselho trazer junto 2 castanhas, 2 nozes, né, as famosas nuts, as oleaginosas, que assim como o abacate, elas têm umas gordurinhas boas, né, que fazem bem pra gente. Existe o mito também que o diabético não pode consumir alguns alimentos, né? Por exemplo, o pão. O diabético, é verdade que o diabético não pode consumir pão, não pode consumir banana, o diabético não pode consumir abacaxi, melancia, as pessoas perguntam muito sobre isso. Isso é verdade ou é mentira? Então, de novo, a gente tem que contextualizar, mas de uma forma geral, é mito, né? Deixa o pãozinho ali, ele pode existir preferencialmente, né? Na verdade, ele deve ser um pão integral. E quando a gente fala de pão integral, infelizmente não existe uma legislação que diga que tem que ter um mínimo de farinha integral para um pão ser considerado integral. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente lê o rótulo daquele alimento lá no supermercado. O primeiro ingrediente tem que ser farinha integral. Então, preferir sempre os pães que têm o maior percentual de farinha integral, né, ricos em grãos aí. E eu sei que eles costumam, muitos, né, serem mais sequinhos. Mas aí é que chega a ideia que eu vou trazer para vocês da gente poder utilizar alguma coisa um pouco mais úmida. Então, para quem gosta aí de fazer uma pastinha com frango ou uma pastinha com atum, daria para misturar um creme de ricota ou mesmo uma maionese light. Daria para misturar assim, então, com uma fonte proteica. A maionese, ela é rica em gordura, né? O requeijão, ou o creme de ricota, vai ter uma boa quantidade de proteína também. E a gente traria, então, um franguinho desfiado ou um atum ralado, faria uma pastinha proteica para passar no nosso pãozinho integral. E, obviamente, a gente pode combinar isso com o já conversado cafezinho preto ou um cafezinho com leite. Essas foram as 5 opções. Se você gostou desse vídeo, coloca uma nota de 0 a 10. Se for 10, eu vou fazer mais vídeos com a Isa. Tem vários temas que nós podemos falar aqui. Se você tiver alguma sugestão, escreve nos comentários. Também coloca a cidade, qual parte do mundo que você está assistindo esse vídeo. Nós somos de Porto Alegre, somos gaúchos. E você? Escreve aqui para mim. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei 12 dicas para baixar o açúcar no sangue e reduzir a hemoglobina glicada. Se você é diabético, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil. É só clicar aqui, ó, deixar nessa parte. Um abraço, até a próxima. Acho que é isso.